Bem, meus irmãos e minhas irmãs, muito boa noite. Que Jesus nos ampare, que os bons espíritos nos inspirem nesses instantes que vamos passar reunidos para dar continuidade aos nossos estudos do livro Nosso Lar. Hoje, para falarmos dos capítulos 41 e 42. Eu vou, para a gente poder fazer então o nosso estudo, eu vou fazer uma prece, né, para a gente poder iniciar o nosso estudo sobre a proteção e a intuição dos bons espíritos. E assim, Senhor Jesus, nos colocamos à vossa disposição, rogando o amparo da espiritualidade amiga, a fim de que possam estar aqui, nos intuindo, nos inspirando, para que o nosso estudo se transcorra num clima de muita paz e de muito entendimento. Que as vossas luzes, as vossas bênçãos possam nos auxiliar a fazer com que os temas não só clareiem a nossa mente, mas nos incendeie na energia de fazer mais e melhor do que vínhamos fazendo. Em teu nome, Mestre, em nome dos benfeitores espirituais que dirigem e coordenam os trabalhos da nossa casa espírita, rogamos a permissão para iniciar a mais um estudo, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, vamos então projetar aqui o texto do livro Nosso Lar. Aqui. Bom. Então, o capítulo 41. O capítulo intitula-se Convocados à Luta. Nos primeiros dias de setembro de 1939, né, que é quando inicia a guerra, a Segunda Guerra Mundial, nosso lar sofreu igualmente um choque. O choque porque passaram diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana. Era a guerra europeia, tão destruidora nos círculos da carne, tão perturbadora no plano do espírito. Entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectiva, sem disfarçarem o imenso terror que se possuía. Bom, é importante comentar que Nosso Lar, ela é, na verdade, uma colônia espiritual dentro do umbral, né? Então, os espíritos que estão ali não são espíritos superiores, né? Na verdade, são espíritos em situação difícil, em situação de tratamento, em situação de vínculos ainda com a matéria, de vibrações muito próximas à Terra, né? Muito próximas aos encarnados, de perispíritos grosseiros, de espíritos ainda inferiores, que recebem o amparo e o tratamento dessa colônia. Fazendo uma comparação grosseira, nós sabemos, é como se a gente fosse a Cracolândia, onde você tem ali as pessoas drogadas, as pessoas ali em situação deprimente, em estados diferentes de ruína, né? Uns ainda no início do processo, o outro já em final de processo, destruídas pela droga, né? E de repente você, no meio daquele lugar, você coloca ali uma cabana, você faz ali um lugar de atendimento e você consegue ali oferecer oportunidades para que as pessoas possam ser cuidadas, né? Para que as pessoas possam ali se livrar das drogas, para que as pessoas possam se desintoxicar e se recuperar. É claro que muitas pessoas que vão ficar do lado de fora, muitas pessoas não vão querer entrar, muitas pessoas não querem se livrar das drogas, muitas pessoas ainda estão muito dependentes e não estão prontas para deixar o vício, não tem energia, não tem força, não tem disposição, não tem escolha, não tem força o suficiente para fazer a escolha de se desvincular daquilo. Então vão continuar naquele processo. E dentro desse processo de negação, vai falar mal de Nosso Lar, vai apedrejar, vai ser contrário, vai criticar, enfim, isso é natural. Enquanto que as pessoas que estão ali, elas vão se esforçar por ficar lá dentro, procurando se desenvolver, mas não significam que as coisas que acontecem lá fora ainda não repercutem dentro delas, porque elas fazem parte daquele grupo, elas não são melhores do que aquele grupo, a única diferença é a escolha que elas fizeram de tentar se melhorar, mas elas não são melhores e nem piores do que as pessoas que estão ali, elas não fizeram grandes encaminhamentos, elas são espíritos ainda num processo de transição,
né, espiritual, mas que ainda tem muito a ver com aquele grupo. Então, as coisas que acontecem lá fora influenciam muito ali dentro. Então, o nosso lar, quando ficou sabendo da guerra, evidente na Terra, entre os encarnados, evidentemente ficou abalado. E as pessoas, então, começaram a demonstrar esse abalo, demonstrar essa angústia, demonstrar essa inquietação e demonstrar esse medo, né, esse terror que os acontecimentos estavam gerando. Sabia desde muito que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa, experimentando dificuldades. Então, veja, já existiam conflitos, né, no mundo hoje mesmo, né? Não sei se vocês viram lá uma ação de Israel contra... O mundo não está em guerra, o mundo não vive a Terceira Guerra Mundial, mas hoje mesmo a gente viu nos jornais uma intifada, né? Um prenúncio de uma intifada, um prenúncio de uma guerrilha se estabelecendo novamente no Oriente Médio, né? Por uma atitude de Israel em cima dos árabes, né, dos palestinos. Então, essas guerras acabam acontecendo, mas a gente passa pelo dia a dia sem perceber. Então, mesmo antes da guerra, já existia opressões da nação japonesa sobre alguns países do Oriente, em especial, essa coisa da China, né, em cima da China na época. Então, sabia-se desde muito que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa, experimentando dificuldades de vulto. Anotava-se, porém, agora fatos curiosos de fatos padrões educativos. Assim como nobres círculos espirituais da velha Ásia lutavam em silêncio, preparava-se nosso lar para o mesmo gênero de serviço. Além de valiosas recomendações no campo da fraternidade e da simpatia, determinou o governador que tivéssemos o cuidado na esfera do pensamento, preservando a grande inclinação menos digna na ordem sentimental. Então, gente, aqui André Luiz chama atenção para o fato de que os infortúnios, eles acontecem o tempo todo, né? E a gente não presta atenção, porque a gente tem uma visão muito egocêntrica. Então, quando as coisas dizem respeito a gente ou se aproxima da gente, aí a gente se preocupa com os infortúnios e a gente faz escândalos diante dos infortúnios e tudo mais, e se desespera diante do infortúnio, mas pequenos infortúnios acontecem dentro da gente, né? Então, aquelas campanhas, por exemplo, contra a fome, contra a miséria, que se fala da África, e grandes doações são feitas pelo telefone, campanhas na televisão e aquela coisa toda e tal, mas às vezes um vizinho seu passa por dificuldades, passa fome, uma criança passa dificuldades, e a gente não dá valor, a gente não valoriza, a gente não procura ajudar, a gente não percebe que aquelas pessoas sofrem. Então, na verdade, todo mundo estava ali diante daquele acontecimento, e todo mundo então estava todo espalhafatoso, mas a verdade é que não existia motivo para isso, porque o mundo vive o tempo todo passando por dificuldades e por infortúnios, e os espíritos superiores, eles, independentemente de nós percebermos ou não, eles continuam o seu trabalho. Então, quando esses acontecimentos se estabelecem, chamam a nossa atenção, mas os espíritos não, porque eles continuam no seu trabalho de assistência e no seu trabalho de auxílio. Eles não, os infortúnios não passam ocultos a eles. Todos os infortúnios, mesmo os mais discretos, eles estão perceptíveis, eles estão vistos, né? A gente fala, agora ganhou repercussão na televisão, a morte desse menino, né? Cujo pai, o padrasto, era vereador, né? E a mãe não viu e tal. E, na verdade, a morte do garoto foi por conta de vários espancamentos, de várias surras, de vários maus tratos que o menino já recebia, né? E a mãe era testemunha e fechava os olhos.
Quantos de nós, né? E a gente, isso ganha uma repercussão, e muitos de nós falam, nossa, que absurdo, e chamam o rapaz de crápula, e tudo mais e tal. Mas quantas das vezes nós não agimos assim? Quantas vezes no nosso lar a gente não espanca uma criança em nome da educação, né? Em nome da educação a gente bate numa criança, em nome da educação a gente surra uma criança, principalmente nesses momentos em que a gente está passando por, né, por essa pressão de estar dentro de casa, de não fazer nada, dessa pressão psicológica e tal. Então, quando as coisas, a gente já não está muito bem, a gente já está sob irritação, e aí quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, a gente vai lá e briga, e bate, e deixa que o nosso nervosismo se estabeleça, né? Então, na verdade, o que André Luiz está dizendo aqui é que a Segunda Guerra foi uma grande, né, um chamariz para os grandes problemas, mas esses problemas em pequenas montas, mas multiplicados em todos os tempos, nunca efetivamente deixou de existir. Quer dizer, se a Segunda Guerra foi um vulto que chamou a atenção, né, foi algo vultuoso que chamou a atenção das pessoas, que não enxergam tudo, pequenos conflitos existiam no mundo e provocavam tantos males quanto a guerra naquelas grandes proporções. Não é isso? É disso que está se dizendo aqui, né? É disso que André Luiz trata aqui. Reconheci, né, André Luiz contando, né, que os espíritos superiores nessas circunstâncias passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal, disse Salúcio. Ainda que consigam vitórias temporárias, eles servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai e pagará um preço terrível. Observei, então, que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância e da sombra, congregados para a anarquia e, consequentemente, para a destruição. Esclareceram-me os colegas de trabalho que, nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos de centralização das forças do mal. Sem se precatarem dos perigos imensos, esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios, não lhes integram os quadros de serviço, embriagam-se ao contato dos elementos de perversão que invocam as camadas sombrias. Coletividades operosas convertem-se em autômatos do crime. Legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando-os em campos de perversidade e horror. Mas enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílios dos agredidos. Então é isso. Né? Os espíritos superiores, eles não desenvolvem em si a raiva, né? Eles não tomam partido daquele país ou daquele outro país. Eles reconhecem, porque de ambos os lados existem aqueles, não existem heróis, né? Existem sempre aqueles que, quando a guerra termina, você elege o seu herói. Comumente, o herói é aquele que venceu a guerra. Quem venceu a guerra conta a história. E quem conta a história do seu jeito. Quer dizer, os Estados Unidos vai contar a história da conquista do Oeste americano como bravura. Mas se você ouvisse a história do ponto de vista dos vencidos, que são os Apaches, que são os Comanches, que são os índios americanos, provavelmente ele chamaria aquilo de um genocídio. Não é isso? Então, na verdade, cada país, cada indivíduo conta a história do seu jeito, né? E, obviamente, conta-se a história do ponto de vista dos seus vencedores, né? Mas ambos os lados existem os seus excessos, ambos os lados existem as pessoas más, as que agem de um lado, as que agem do outro, e que escolhem o objetivo para justificar o seu lado. Então, os espíritos, eles não tomam partido dessa nação contra essa nação e tudo mais. O que ela faz é ir contrário
as atitudes negativas, né? Ou seja, ela não é contra o orgulhoso, ela é contra o orgulho, ela não é contra o egoísta, ela é contra o egoísmo, ela não é contra a inveja, ela não é contra o invejoso, ela é contra a inveja. Quer dizer, os espíritos vão trabalhar na recomposição do bem. Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, como mais propriedade, devemos lamentar o povo que olvidou a justiça. Logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na terra polonesa, encontrava-me ao entardecer nas câmaras de retificação junto a Tobias e Narcisa, quando inesquecível clarim se fez ouvir, por mais de um quarto de hora. Profunda emoção nos invadira a todos. É a convocação superior aos serviços do socorro à terra, explicou Narcisa bondosamente. Então, em nosso lar foi feito ali um toque de socorro, um toque de aviso às pessoas de que o trabalho era fundamental, né, para que se socorresse os necessitados. Temos o sinal de que a guerra prosseguirá com terríveis tormentos para o espírito humano, exclamou Tobias inquieto. Embora a distância, toda a vida psíquica americana teve na Europa sua origem. Então, apesar da América não estar envolvida no conflito, né? Apesar de a gente chamar de Segunda Guerra Mundial, no início, os Estados Unidos, o próprio Brasil, enfim, os países aqui da América, eles não entraram no conflito, né? Eles não entraram na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela vai ganhar repercussão mesmo para a gente lá no finalzinho, lá em 1944, 1945, Estados Unidos entrando na guerra depois do ataque de Pearl Harbor, né, que é mais pro final da guerra, né, mas o conflito ele fica ali mesmo localizado na Europa. Mas mesmo localizado na Europa, é claro, faz parte do mundo, a comoção ainda é grande. Né? Até porque a nossa, foram os países europeus que colonizaram os países americanos, e, portanto, a nossa origem sociocultural está vinculada lá. Temos grande trabalho em preservar o nosso mundo, diz, né, Narcisa. A clarinada, né, o toque do clarim, fazia-se ouvir com modulações estranhas e imponentes. Notei que profundo silêncio caiu sobre todo o ministério da regeneração. Atento à minha atitude de angustiosa expectativa, Tobias informou. Quando soa o clarim de alerta, em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo para que o apelo se grave em nossos corações. Então, ou seja, nós temos os nossos instintos, nós temos os nossos desejos, nós temos as nossas vontades, nós temos os nossos medos, nós temos os nossos impulsos. Mas diante da chamada, da necessidade do outro, né, da chamada do aviso, a gente deve se livrar dessas tendências do temor, do medo, da angústia, da preguiça, né, e se colocar em sintonia com esse chamado superior. A gente tem a natureza inferior, mas a gente deve negar esse chamado inferior para não atrapalhar o nosso vínculo com as forças superiores no trabalho do bem. Né? Se a gente se deixar levar pelas nossas emoções mais primitivas, mais primeiras, o que vai acontecer é que a gente não vai se envolver com o chamado do bem. Quando o misterioso instrumento deferiu a última nota, fomos ao grande parque a fim de observar o céu. Profundamente comovido, vi inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos focos resplandecentes e longínquos, a liberarem-se no firmamento. Esse clarim, disse Tobias, igualmente emocionado, é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica. Regressando ao interior das câmaras, tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. Então, veja, o plano superior usava ali do clarim, né, para chamar a atenção, para convocar, para fazer um chamado a todos que estavam ali. Esse clarim, obviamente, é uma representação. Não é necessário a existência desse clarim, é uma representação. Todos os dias, né, quando alguém vem contar alguma coisa grave para você, quando alguém vem contar alguma coisa triste, quando alguém vem contar uma coisa dolorosa, qual é a nossa reação, né? Quando a pessoa vem trazer... Herculano Pires nos fala de que nós temos experiências com Deus, né? Então, os conflitos no mundo, os problemas no mundo, não precisa ganhar essa repercussão grande para a gente ver. Os pequenos
infortúnios, ele acontece a todo momento e pede a ajuda de Deus. E Deus se manifesta no processo de ajuda quando cada um de nós toma o seu papel, entra em sintonia com Deus e age como Deus gostaria que a gente agisse para ajudar o seu irmão. Então, a ação de Deus nesse mundo é por meio daqueles que entram em sintonia com Deus, que atendem ao seu chamamento. Então, esse clarim que toca, né, lá em nosso lar, é uma simbologia de dizer o seguinte: olha, problemas acontecem, infortúnios acontecem, e é preciso que a gente atenda esse chamamento. E diante desse chamamento, a gente não pode se deixar levar pelo nosso desequilíbrio, pelos nossos medos e pelas nossas imperfeições. Ao contrário, a gente deve levar o nosso pensamento para atender isso. Ou seja, os acontecimentos da vida se ocorrem, né, acontecem no nosso dia a dia, chamando-nos ao equilíbrio, chamando-nos, mas se diante desse chamamento nós reagimos com o que nos ensina o materialismo, a gente fica indignado, nervoso, irritado, bravo, querendo dar respostas, querendo se vingar, querendo tomar atitude, ou seja, dando asas ao nosso pior, às nossas forças mais inferiores. Então, obviamente, essas coisas inferiores vão ter mais a nossa atenção, nós estaremos atendendo mais ao chamamento negativo do que ao chamamento divino, né? Então, a guerra, o lado negativo da guerra se aprontava, mas o clarim divino chamava para outro processo. Qual de nós, qual chamamento nós iríamos seguir? O chamamento do orgulho, da vaidade, do egoísmo, para a gente entrar nas vibrações negativas, ou se deixar, ou não, ou entrar no chamamento do trabalho, no chamamento de consolação, no chamamento de ajuda, né? É isso que André Luiz discute aqui. Tobias confiou a Narcisa, né? Falou a Narcisa, deu a Narcisa, confiou, né? Determinou a Narcisa certas atividades de importância junto aos enfermos e convidou-me a sair para observar o movimento popular. Chegados aos pavimentos superiores, de onde nós poderíamos examinar a praça da governadoria, notamos imenso movimento de todos os setores. Identificando-me o espanto natural, o companheiro explicou: estes grupos enormes dirigem-se ao Ministério da Comunicação à procura de notícias. O clarim acaba de soar, só vem até nós em circunstâncias muito graves. Todos nós sabemos que se trata da guerra, mas é possível que a comunicação nos forneça algum detalhe essencial. Observe os transeuntes. Ao nosso lado vinham 2 senhores e 4 senhoras em conversação animada. Imagine, dizia uma, o que será de nós no auxílio? Há muitos meses consecutivos, o movimento de súplica tem sido extraordinário. Experimentamos justa dificuldade para atender a todos os deveres. E nós, com a regeneração, objetivava o cavalheiro mais idoso, os serviços prosseguem consideravelmente aumentados. No meu setor, a vigilância contra as vibrações umbralinas reclama esforços incessantes. Estou avaliando o que virá sobre nós. Então perceba, né? Diante do acontecimento, vem o espanto, vem a reclamação. Nossa, não é assim que acontece no nosso dia a dia. Quando acontece um determinado processo, o que a gente faz? 2 chamamentos se estabelecem. Existe o chamamento da matéria e existe o chamamento divino, né? Mas o que a gente prefere olhar? Depende do jeito que a gente se organizar em termos de vibração. Se a gente deixar que o nosso pior lado se manifeste, se a gente deixar que as nossas tendências negativas se manifestem, se a gente deixar que as nossas forças atávicas se manifestem, a gente se vincula à reclamação, a gente se vincula ao desânimo, a gente se vincula à tristeza, a gente se vincula a ficar falando dos nossos esforços constantes, apesar das dificuldades, como se a gente estivesse ali, digamos, chamando atenção para os grandes trabalhos que a gente realiza e tudo mais e tal, né? Ao invés da gente atender a outro chamamento, ou seja, da gente aproveitar aquele tempo para se organizar e ao invés de ficar chamando atenção para a gente buscar liderar um apoio,
uma organização para juntos a gente trabalhar para minimizar o problema e não ficar reclamando que os problemas virão, que os trabalhos vão se agigantar, que as dificuldades vão aumentar, isso é óbvio. Então, ao invés de ficar repetindo isso, deixar que isso se estabeleça, a gente deve trabalhar numa outra direção. Né? Então, Tobias segurou-me no braço, né? Segurou no braço de André, de leve, e exclamou: adiantemo-nos um pouco. Ouçamos o que dizem os outros grupos. Aproximando-nos de dois homens, ouvi um deles perguntando: será crível que as calamidades nos atinjam a todos? O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, replicou: de qualquer modo, não vejo motivo, quer dizer, de qualquer modo, ou seja, se vai atingir a gente ou se não vai atingir, não vejo motivo para precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviço, que no fundo constituirá uma bênção. Então veja, os infortúnios, eles existem, não tem novidade desses infortúnios. Né? Existem conflitos a todo momento. Pode não ter a guerra mundial, mas existem as guerras, existem os assassinatos, existem né, as agressões físicas, verbais, emocionais que acontecem nos lares, né? O tempo todo está acontecendo, mas a gente só presta atenção naquilo que ganha as manchetes dos jornais, aquilo que ganha grande repercussão. Mas os espíritos superiores que estão o tempo todo trabalhando no benefício, esses estão vendo os problemas e estão assumindo o seu trabalho. Então ele perceba que esse espírito mais equilibrado, ele não vê motivo para precipitação. A única novidade é que vai ter acréscimo de serviço. Mas isso, no fundo, é uma bênção. Por quê? Porque o acréscimo de serviço é uma oportunidade de servir, e a hora que você serve, você evolui. Quanto ao mais, tudo é natural, a meu ver. A doença é mestra da saúde. O desastre da ponderação. Né? Quando acontece o desastre, você para pensar e muda. A China está sob a metralha há muito tempo. E não mostrou você ainda qualquer demonstração de assombro. Então, ou seja, ele está chamando a atenção para esses infortúnios ocultos que acontecem e que você não percebeu, que você não olhou, mas ele acontece, né? E que já estava trabalhando, estava vencendo. Ou seja, agora esse avanço vai acontecer e você vai ter que atender e continuar o trabalho. Mas agora, objetou o companheiro desapontado, parece que serei compelido a modificar meu programa de trabalho. O outro sorriu e ponderou. Seu Everso, esqueçamos o meu programa para pensar em nossos programas. Né? Então, está vendo o egocentrismo, né? Atentando ao novo gesto de Tobias, que me reclamava a atenção, observei 3 senhoras que iam na mesma direção à nossa esquerda, verificando que o pitoresco não falava igualmente ali naquele crepúsculo de inquietação. A questão impressionava-me sobremaneira, dizia a mais moça, porque Everardo não deve regressar do mundo agora. Então a moça estava dizendo do Everardo, que ela não queria, porque o Everardo poderia morrer por quê? Poderia desencarnar por quê? Por causa da guerra, né? E ela, né, não queria que o Everardo desencarnasse, não queria que o Everardo voltasse do mundo, né? Voltasse do mundo encarnado. Mas a guerra, disse uma das companheiras, ao que me parece, não alcançará a península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos. Né? E aí a outra responde. Entretanto, indagou a outra componente do trio. Por que semelhante preocupação? Se Everardo viesse, o que aconteceria? Se ele desencarnaria, o que acontece? Percebe a diferença? Eles estão no mundo espiritual, está tudo certo. Né? Mas se ele desencarnou, vai nos ver aqui, né? A vida continua. Perceba que se ela tivesse encarnada, ela não faria essa questão, desencarnou, né? Receio, esclareceu a mais jovem, que ele me procure na qualidade de esposa. Não o poderei suportar. É muito ignorante e de modo algum me submeteria a novas crueldades. Então ela foi esposa dele, ela desencarnou e se sentiu livre dele. Agora que ele estava para regressar do mundo espiritual, ela não estava querendo que ele desencarnasse, que ele continuasse encarnado, porque ficaria longe dela. Tolas que és, comentou a companheira. Ouvidastes que Everardo será barrado pelo umbral? Ou coisa pior? Tobias, sorrindo, informou. Ela teme a liberação de um marido imprudente e perverso.
Ou seja, todo mundo preocupado com as suas questões, né? Decorridos longos minutos que observávamos a multidão espiritual, atingimos o Ministério da Comunicação, detendo-nos ante enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo. Milhares de entidades acotovelavam afetivamente, todos queriam informações e esclarecimentos. Impossível, porém, um acordo geral. Extremamente surpreendidos com o vozerio enorme, vi que alguém subira a uma escada de grande altura reclamando a atenção popular. Era um velho de aspecto imponente, anunciando que dentro de 10 minutos fazer-se-ia ouvir um apelo do governador. É o ministro Espiridião, informou Tobias, atendendo-me à curiosidade. Serenando o barulho daí, a momentos, ouviu-se a voz do próprio governador através dos murmúrios, através de numerosos alto-falantes. Irmãos de nosso lar, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe à vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Então veja, né? A voz do governador, né? Não, atenda ao clarim, não atenda aos impositivos do materialismo que nos clama o comportamento comum, o comportamento do orgulho, do egoísmo, da inveja, da imperfeição, o comportamento da irritação, o comportamento do ciúme, o comportamento do... Não, atenda o chamamento do clarim, né? O clarim do Senhor, o clarim... vivamos as experiências com Deus, aprendamos, utilizemos os nossos conhecimentos para que nesse momento a gente faça aquilo que Deus nos chamou para fazer e não o que o materialismo nos chama para fazer, aquilo que todo mundo faz porque aprendemos no materialismo a fazer daquele jeito. Quando alguém nos bate, a gente bate de volta. Quando alguém nos ofende, nós ofendemos de volta. Quando alguém nos faz alguma coisa, a gente se vinga, né? Ou seja, a gente atende quase que imediatamente aos apelos do materialismo. O que ele está dizendo é que a gente atenda ao apelo do mais alto. Aquela voz clara e veemente que vem de quem falava com autoridade e amor, operou singular efeito na multidão. No curto espaço de 1 hora, toda a colônia regressava à serenidade habitual. Aí vem a palavra do governador. Para o domingo imediato, a visita do clarim prometeu o governador a realização do culto evangélico e ministério da regeneração. O objetivo essencial da medida, esclareceu Narcisa, seria a preparação de novas escolas de assistência no auxílio de núcleos de adestramento na regeneração. Precisamos organizar, dizia ela, determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exercícios adequados para o medo, contra o medo, né? Ou seja, existiriam os desenganes, deveria ter mais gente chegando em nosso lar, eles precisariam estar organizando tudo isso, e aí a questão do medo. O medo, acrescentei admirado. Como não? Objetou a enfermeira atenciosa. Talvez estranhe como acontece. É muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa prorrogação. Classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas, o desânimo, né, a incapacidade de fazer alguma coisa diferente, de dar resposta ao problema, de enfrentar as dificuldades com seriedade, né? Você se deixa levar, você fica mais manipulável por outras pessoas quando você tem medo. Observando minha estranheza, continuou. Não tenha dúvida, a governadoria nas atuais emergências coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é garantia do êxito. Mais tarde compreenderá tais imperativos do serviço. Se você manter a calma, claro, você vai ser racional. Se você for racional, você vai conseguir tomar suas atitudes da melhor forma possível. Você vai conseguir atender aos impositivos, aos chamamentos do Senhor. Enquanto que se você deixar o seu lado negativo imperar, não vai funcionar. Não encontrei argumento de contestação para retrucar. Na véspera do grande acontecimento, tive a honra de integrar o quadro de cooperadores numerosos do trabalho de limpeza e de ornamentação natural do grande salão consagrados ao chefe maior da colônia.
Experimentava então a ansiedade justa e a ver pela primeira vez ao meu lado o nobre condutor que merecia a veneração geral. Não me sentia sozinho em semelhante expectativa, porque havia inúmeros companheiros nas minhas condições. Então veja o André Luiz, né? Tiete, né? Se comportando como uma Tiete. Ele ia ver um espírito superior, o espírito que governava nosso lar, e ele ficou então ali com aquele sentimento de tietagem para conhecer o novo governador, né? Coisa do espírito como nós, né? Tive a impressão de que toda a vida social do nosso ministério convergiu para o grande salão natural. Desde o raiar de domingo, quando as verdadeiras caravanas de todos os departamentos regeneradores chegavam ao local, o grande coro do templo da governadoria, aliando-se aos meninos cantores das escolas de esclarecimento, iniciou a festividade com um maravilhoso hino intitulado Sempre Contigo, Senhor Jesus, cantado por 2.000 vozes ao mesmo tempo. Outras melodias de beleza singular encheram a amplidão. O murmúrio doce do vento, canalizado em vagas de perfume, parecia responder às harmonias suaves. Havia permissão geral de... Aí o André Luiz faz as descrições dele, né? Ele gosta de fazer as descrições, os detalhamentos das crianças. Enfim, é dele isso, né? Havia permissão geral de ingresso ao enorme recinto verde para todos os servidores da regeneração, porque, conforme o programa estabelecido, o culto evangélico era dedicado especialmente a eles, comparecendo aos demais ministérios por numerosas delegações. Então, ele está aí descrevendo, sem aí um conteúdo doutrinário ainda, né? Pela primeira vez, tive à frente dos olhos alguns cooperadores do Ministério de Elevação e União Divina, que apareceram vestidos em brilhantes claridades. As festividades excedia tudo o que eu pudesse sonhar em beleza, deslumbramento, instrumentos musicais de sublime poder de vibração, embalavam melodias, a paisagem odorante. Às 10 horas chegou o governador, acompanhado pelos 12 ministros da regeneração. Nunca esquecerei o vulto nobre e imponente daquele ancião de cabelos de neve, que parecia estampar na fisionomia, ao mesmo tempo, a sabedoria do velho e a energia do moço, a ternura do santo e a serenidade do administrador consciencioso e justo. Alto, magro, envergando uma túnica muito alva, olhos penetrantes e maravilhosamente lúcidos, apoiava-se num bordão, embora caminhasse com o prumo juvenil. Satisfazendo minha curiosidade, Salluste informou: o governador sempre estimou atitudes patriarcais, considerando que ele deve administrar com amor paterno. Tudo descrição, né? Nada ainda com grandes conteúdos. Sentando-se na tribuna suprema, levantaram-me as vozes infantis, seguidas de harpas caridosas, entoando o hino a ti, Senhor, as nossas vidas. O velhinho enérgico e amorável passeou o olhar pela assembleia compacta, constituída de milhares de assistentes, e em seguida abriu um livro luminoso que o companheiro me informou ser o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Folheou atento e depois leu em voz pausada. Agora sim, vamos lá. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Palavras do Mestre, palavras de Jesus, descritas em Mateus, capítulo 24, versículo 6. As guerras vão acontecer, o escândalo há de vir, isso é natural. E por que é natural? Porque nós vivemos num mundo de terceira ordem, nós vivemos num mundo de provas e expiações, nós vivemos num mundo onde os espíritos são inferiores, nós vivemos num mundo onde existe orgulho, egoísmo, inveja, imperfeição, então as guerras virão, e as guerras virão em grande proporção ou em pequenas proporções, elas virão entre nações ou dentro do próprio lar, entre membros de uma mesma família, entre pessoas que eram amigos e se desentendem e viram inimigos, em grandes proporções e em em grande proporção e em pequena proporção, que na verdade não muda a realidade, né? Porque isso faz parte da realidade dos espíritos. Então Jesus ele diz, olha, e ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça. Quer dizer, vai acontecer, não tem outro jeito de não acontecer. E não é o fim, porque outras vão aparecer, né? Isso efetivamente vai acontecer, faz parte dessa natureza, né? O escândalo há de vir,
mas ai por quem o escândalo vier. Quer dizer, não entre nessa vibração. Porque se você entrar nessa vibração, se você se assustar com isso, se você se deixar levar com isso, você pode ser instrumento dessa guerra. Você pode ser utilizado por essa guerra. E aí é um grande problema. O escândalo há de vir, a guerra há de vir. Mas não seja você o indivíduo que atrará. Não seja o indivíduo que a multiplicará. Né? Corte esse processo. Não permita que isso aconteça. Se preserve. Né? Não se deixe levar por esse tipo de vibração. Continue aqui. Volume de voz consideravelmente aumentado pelas vibrações elétricas, o chefe da cidade orou comovidamente, invocando as bênçãos do Cristo, saudando em seguida os representantes da união divina, da elevação, do esclarecimento, da comunicação e do auxílio, dirigindo-se em especial atenção a todos os colaboradores do trabalho de nosso ministério. Impossível descrever a entonação doce e enérgica, amorosa e convincente daquela voz inesquecível, bem como traduzir o papel humano, as considerações divinas do comentário evangélico vazado em profundo sentimento de veneração pelas coisas sagradas. Finalizando, em meio respeitoso, silencioso, dirigiu o governador de maneira particular aos servidores da regeneração, exclamando mais ou menos nesses termos: é para vós, irmãos meus, cujos labores se aproximam das atividades terrestres com mais propriedades, que dirijo o meu apelo pessoal. Muito esperado da vossa nobre dedicação. Elevemos ao máximo o nosso padrão de coragem e de espírito de serviço. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na terra as trevas densas. Consagrei o culto de hoje a todos os servidores desse ministério, votando-lhes de modo particular a confiança do meu coração. Confiar. Né? Confiar nos colegas, confiar nos amigos. Diante das dificuldades, a gente cria confusão, a gente exige do outro, a gente percebe um erro e a gente é camarada conosco, mas a gente é exigente com o outro. Né? Quando um problema acontece, a gente fica tão irritado, a gente se deixa levar tanto pelo problema, que a gente fica irritado com o outro e brigando com aquelas pessoas que a gente, que são nossas amigas e que nos querem o bem e que estão do nosso lado. Né? Às vezes a gente briga com pessoas que estão do nosso lado, que sempre nos fizeram bem, que nunca desejaram o nosso mal. Né? A gente tem a capacidade de não perceber que em momentos de dificuldade, bom, em todos os momentos da vida, em especial nos momentos de dificuldade, a gente deve ter ao nosso lado as pessoas que nos amam, as pessoas que gostam da gente, as pessoas que estão ao nosso lado e as pessoas que a gente confia e sabe que pode confiar, porque são pessoas que não vão fazer mal pra gente. Né? Então, mesmo que essas pessoas errem, mesmo que essas pessoas cometam pequenos erros, que vão cometer porque não são perfeitas, não vale a pena a gente se colocar contra essa pessoa, ao contrário, a gente tem que perdoar, tolerar, ajudá-la para que ela, do nosso lado, possa nos fortalecer. Mas a gente se deixa levar pela inveja, a gente vê um companheiro fazendo, e ao invés da gente ir lá e ajudá-lo no trabalho que ele vai fazer, a gente faz críticas, a gente desanima ele, a gente chateia ele, a gente só olha os erros dele e não procura contribuir, a gente não procura elogiar, não é o elogio, a gente não procura incentivar, não é isso? E aí o que acontece? Quando a gente derruba o companheiro, quando a gente enfraquece o companheiro com as nossas críticas, com o nosso desânimo, esse companheiro cai e aí a gente não tem força para fazer o serviço que ele faz. E a gente se torna mais fraco e a gente corre mais riscos. Então, o que ele está dizendo? O governador vai lá e diz assim, olha, eu confio em todos vocês de todo o meu coração. E sei que se vocês errarem, não foi por intenção, foi porque são imperfeitos, mas nós estamos juntos para tentar fazer mais e fazer melhor. Não me dirijo, pois, nesse momento, aos nossos irmãos cujas mentes já funcionam nas zonas mais altas da vida. Mas a vós, outros, que trazeis nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo, a exalçar a tarefa gigantesca. Nosso lar precisa de 30 mil servidores adestrados no serviço defensivo, 30 mil trabalhadores que não meçam necessidade de repouso, nem conveniências pessoais enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas pelo crime e pela ignorância. Então, o nosso lar só vai trabalhar, só vai funcionar, se todo mundo ajudar.
E claro que não são só os espíritos superiores, né? Porque os superiores eles não vão falhar, eles são superiores. O problema somos nós que vamos nos deixar levar pelas questões. Então, um tem que apoiar o outro, um tem que ajudar o outro, para que quando o outro começar a se perder, a gente possa puxar o outro. Porque se esse outro cair, vai sobrar mais serviço para a gente e o próximo a cair somos nós. Então, ele está falando de solidariedade. Eu sozinho sou fraco, mas junto com os outros eu tenho força. Haverá serviço para todos nas regiões de limite vibratório, entre nós e nos planos inferiores, porque não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Nas organizações coletivas, é forçoso considerar a medicina preventiva na medida primordial na preservação da paz interna. Medicina preventiva, a gente vai atender, a gente vai exercer uma medicina de atender as necessidades que chegam em nosso lar, mas a gente precisa fazer uma medicina preventiva em nós, né, para que a gente esteja preparado. Somos em nosso lar mais de 1 milhão de criaturas devotadas aos desígnios superiores e ao melhoramento moral de nós mesmos. Seria caridade permitir a invasão de vários bilhões de espíritos desordeiros? E permitir a entrada não é abrir os portões, é deixar que essa desordem entre no meu peito e tome conta da gente dentro da... Não precisa permitir que os desordeiros entrem fisicamente. Basta que a perturbação deles me perturbe e eu perturbe o que está dentro de nosso lar. Não podemos, portanto, hesitar no que se refere à defesa do bem. Sei que muitos de nós, de vós, recordais nesse instante o grande crucificado. Sim, Jesus entregou-se à turba de amotinados e criminosos por amor à redenção de todos. Nossa, mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, mas não podemos entregar essa morada aos malfeitores. Sim. A gente tem que estar preparado para se defender, né? Para não se deixar levar pelos malfeitores. Lógico que a nossa tarefa essencial é de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem. Claro que interpretaremos todo o mal como desperdício de energia, todo crime como enfermidade da alma. Entretanto, nosso lar é um patrimônio divino que precisamos defender com todas as energias do coração. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Preparemos, pois, legiões de trabalhadores que operem esclarecendo e consolando a terra, no umbral e nas trevas, em missões de amor fraternal, mas precisemos organizar esse mistério, antes de tudo, uma legião especial de defesa que nos garanta as realizações espirituais em nossas fronteiras vibratórias. A gente veja o nosso centro espírita. O nosso centro espírita é um lugar desse, é um lugar em que a gente encontra paz, onde a gente encontra acolhimento, onde a gente encontra consolo. Quando a gente chegou à casa espírita, a gente chegou em distúrbios, a gente não chegou completamente, ou a gente chegou por dor na alma, ou dor pela ignorância, né? A gente não chegou por amor, porque a gente ama o espiritismo e está aqui por amar ao próximo e quer trabalhar. A gente chegou porque a gente sofria dores terríveis, dores da traição, dores do desengano, dores dos processos obsessivos, das perturbações, das dificuldades, né? Dores da dúvida, dores do não saber, dores que causavam falta de objetivo para a própria vida, né? E foi no centro espírita, na casa espírita, que nós encontramos o remédio que nos sustenta. A gente pode não lembrar disso e a gente pode, com o tempo, fazer com que essa importância se dilua de concentração. Mas o centro espírita tem um papel fundamental como preservadora e como iluminadora dos caminhos, fazendo a gente lembrar quem a gente é. Lembrar quem a gente é fundamental nos momentos de dificuldade. Os momentos de dificuldade tendem a fazer com que a gente se esqueça quem a gente é e faz com que a gente coloque o que é pior de nós para fora. Lembrar quem a gente é, lembrar que a gente é filho de Deus. E lembrar que a gente é filho de Deus faz com que a gente se lembre da necessidade de honrá-lo. E honrá-lo significa dizer o seguinte: não, eu sou filho de Deus. Honrar pai e mãe significa mostrar a todas as pessoas que eles são honrados. E são tão honrados que eu, como filho, sou prova dessa honra. E eu sou uma pessoa que não vou cometer desatinos em nome dele. Eu não vou romper essa honra deles. Eu não vou corromper a honra dos meus pais, né? Então, honrar vosso Pai Celestial que está nos céus, né? Sejais bons como o Pai Celestial é bom. Então, a necessidade que a gente tem, então, de ser um trabalhador do Centro Espírita, de honrar o carinho que a gente recebeu, é um elemento importante. O Centro Espírita se converte numa grande fonte de água que nos
decanta a sede, que nos mata a sede. Né? Um dia nós chegamos à casa espírita sedentos, e a gente, se arrastando, chegou até ela, e foi ela que acabou com a nossa sede. Esquecer disso e atacar os nossos companheiros, fazer críticas porque a gente quer fazer com que o nosso nome ganhe destaque, porque a gente ganhe aplauso, enfraquecer a doutrina nesses momentos em que nós estamos passando, que é uma guerra. Nós estamos passando por uma guerra, né? Uma guerra onde o desatino é grande e as pessoas se desesperam. E ao invés das pessoas terem coragem para não entrar no desatino e procurar serenidade e união para fazer mais e para fazer melhor, tanto para mim quanto para as pessoas que estão à minha volta, é elemento fundamental. E é na casa espírita que isso acontece. Nós estamos distante da casa espírita, fisicamente falando, e por não somos inferiores, a gente permite que esse afastamento acaba sendo afastamento moral, mental, né? Acaba fazendo com que a gente se desligue completamente. A casa espírita é uma bênção no sentido de que, eu me lembro de que quando você tinha as palestras para fazer, continuamente, semanalmente, você tinha que ler. Quando você não tem palestra para ler, de repente, você se envolve com tantas outras coisas para fazer e esquece do espiritismo, e esquece das coisas. Quando você tem que ir na casa espírita fazer uma determinada função, não, eu não posso esquecer porque eu tenho um compromisso, eu tenho um papel a fazer e, portanto, eu tenho que me preparar para fazer. E aí eu vou ler, e ali eu vou estudar, e quando eu estudo, meu pensamento muda e eu me vinculo. Então, a casa espírita, mesmo dando trabalho, mesmo dando as dificuldades, ela sempre é uma oportunidade de renovação. Né? Então, o que o ministro está falando aqui é que nosso lar é importante. Não sou eu importante, não é o outro que é importante. Somos todos nós importantes, porque se a gente fortalecer nosso lar, e fortalecer nosso lar é fortalecer cada membro de nosso lar, e ao fortalecer nosso lar, a gente vai ter todos os benefícios que a gente necessitar e vai poder oferecer todos os benefícios a quem a ele procurar. A mesma coisa o nosso centro espírita, né? Mesmo distantes, né? A necessidade que a gente tem de manter o nosso pensamento, de evitar as nossas críticas, de tolerar as falhas, de tolerar os erros, de olhar para os nossos irmãos e perceber que eles são imperfeitos e que todos nós, na nossa imperfeição, a gente tenta fazer o nosso melhor, e se a gente não fez é porque nós somos imperfeitos, e a gente vai errar, e a gente vai cair, e é função do nosso companheiro não ficar olhando esses erros, mas me ajudar a me afastar deles, né? Porque a gente precisa do outro para fazer mais e para fazer melhor. Assim continuou a discorrer por longo tempo, encarecendo providências de caráter fundamental, tecendo considerações que jamais conseguiria aqui descrever. Ultimando os comentários, repetiu a leitura do versículo de Mateus, invocando de novo as bênçãos de Jesus e as energias dos ouvintes, para que nenhum de nós recebesse dádivas em vão. Comovido e deslumbrado, ouvi as crianças entoarem o hino que a ministra veneranda intitulara A Grande Jerusalém. O governador desceu da tribuna sob vibrações de imensa esperança, e foi então que brisas cariciosas começaram a soprar sobre as árvores, trazendo talvez de muito longe as pétalas de rosas diferentes em maravilhoso azul, que se desfaziam de leve ao tocar as frontes, enchendo o coração de imenso júbilo. Eu espero que esse estudo nosso, né, que a gente realizou aqui, possa, de fato, né, possa, de alguma maneira, ter trazido também algum tipo de esperança, né, tenha, de fato, contribuído para encher de júbilo os nossos corações, a nossa disposição para fazer mais, para fazer melhor, né, diante das dificuldades da vida, e entender que essa grande pandemia que toma conta do mundo, ela não é algo diferente de pequenos infortúnios que acontecem todos os dias, né, e que em maior ou menor grau exige de nós solidariedade, amor, compreensão, e que muitas das vezes a gente não presta atenção. São grandes calamidades dessa que faz com que a gente perceba que quando elas deixarem de existir, pequenas calamidades ainda existirão, e muitos deixarão de fazer coisas porque continuarão as suas vidas, e aí somos nós que tomamos consciência é que devemos agir como seres conscientes para tentar minimizar as dores e os sofrimentos. Então, é um chamamento que André Luiz faz, né,
nos faz, e que é muito cabível, né, apesar do livro ser escrito, né, lá no meio do século XX, né, nós agora no século XXI percebemos que ela tem muito a nos ensinar, tá certo? Eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído para essa compreensão, agradeço pela atenção de todos, né? Vamos fazer a nossa prece para encerrar o nosso estudo, né? Elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, em teu nome, em nome dos benfeitores espirituais que coordenam os trabalhos da casa, rogamos o vosso amparo, rogamos que a mensagem evangélica tenha calado fundo em nossos corações, em nossas mentes, em nossas almas, para que ao terminarmos o nosso estudo, possamos, na relação com o nosso próximo, na relação com as pessoas da nossa família, que possamos levar a coragem, levar os ensinamentos de Jesus em nosso benefício e em benefício de todos. Em teu nome, Mestre, em nome dos benfeitores espirituais que dirigem e coordenam os trabalhos da Casa Espírita, pedimos permissão para encerrar mais um estudo, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Muito obrigado.